Oiê, tudo bem com vocês? Silvia aqui. E hoje a gente vai falar sobre um livro que, assim, livraço. Toda pessoa deveria ler, principalmente mulher, tá? Vamos conversar hoje sobre A Vegetariana, da sul-coreana Han Kang. Foi a minha primeira leitura dessa autora e eu tô simplesmente encantada. A gente acha, né, que por esse título o livro vai tratar de vegetarianismo, de veganismo, enfim. E assim, esse assunto é apenas um grande plano de fundo, sabe? Muito superficial para o que realmente o livro vai tratar. Porque o livro vai falar sobre assuntos muito profundos, como identidade, pertencimento, o que acontece quando você não faz o que é esperado pela sociedade ou pela sua bolha que você faça, como isso reverbera, né, nas pessoas ao redor e em você mesma, controle do corpo, as pressões sociais e também o silenciamento da mulher. Você tá vendo, né? Um livro tão... E outra, é um livro curto, tá? Não é um livro grande, tem no máximo 200 e poucas páginas. Se tiver, tá? Eu vou conferir. E aí, por ser um livro tão profundo, né? Ele é muito intrigante ali, então ele divide opiniões. Tem gente que ama, tem gente que acha assim um absurdo. Porque ele é assim perturbador, ele é intrigante, ele é envolvente, né? E tem gente que às vezes não quer ler, né? Toda aquela enxurrada ali de assuntos que vão te levar a uma reflexão, você querendo ou não. Né? Então, o livro foi escrito em 2007, lá na Coreia do Sul, pela Han Kang, mas ele ganhou realmente assim projeção mundial quando ele ganhou o prêmio Man Booker International Prize em 2016. E daí sim, né, foi pro mundo inteiro, ganhou essa repercussão absurda e ainda bem. A Han Kang, né, embora tenha sido a primeira obra que eu li dela, eu já fui dar uma pesquisada, então ela fala muito sobre silenciamento feminino, trauma, violência, relação do corpo com a sociedade. E a escrita dela, eu diria assim, que é introspectiva, mas também muito psicológica, sabe? Você vai ali refletir o tempo inteiro. Assim, né? Uma sinopse breve do livro. É uma mulher, né, de uma hora para outra, decide que não vai comer mais carne. Ponto. E aí a gente vê no livro como isso vai reverberar, né, na bolha em volta dela, que é a família dela. Pensa que estamos, né, na Coreia do Sul, uma cultura extremamente conservadora, machista. Então, assim, o livro ele vai girar em torno aí desses conflitos, né, da família dela com essa escolha dela e como que a sociedade reage quando você não faz aquilo que a sociedade quer que você faça. A narrativa do livro, ela é muito interessante porque ela é dividida em 3 partes. Ela é contada por 3 outras pessoas que não a protagonista, tá? A protagonista tem ali, eventualmente, algumas falas quando ela vai dizer sobre os pesadelos dela. Mas, assim, coisa rápida, sabe? Então, assim, o livro é narrado num primeiro momento pelo marido, depois pelo cunhado, e depois pela irmã. Já começa a questão do silenciamento, que a gente só conhece a personagem principal através da visão dos outros, né? Não dela mesma. Já aí uma grande reflexão. E assim, a forma como a Han Kang escreveu isso é tão sensível, mas ao mesmo tempo vai ali, sabe, é super assertiva, vai direto ao ponto. A gente pode dizer que é uma escrita poética também, sabe? Porque tem toda aquela delicadeza, aquela sutileza oriental que a gente vê, mas diz ali o que tem que dizer, assim, como se fosse uma faca super afiada, sabe? Ali. E aí, minha gente, eu não vou contar mais sobre, né? Porque eu não vou falar spoilers do livro, mas assim, eu indico demais que vocês leiam. Como eu disse, é um livro curto que traz ali uma série de reflexões, assim, absurdas. Eu quero ler tudo agora da Han Kang, porque eu estou simplesmente apaixonada pela escrita dela. Ela trata de assuntos muito delicados e pesados, mas ainda assim eu quero ler, porque essa mulher é simplesmente, assim, deslumbrante, tá? Como eu já disse, é um livro que vai realmente dividir, assim, não tem alguém que vai passar ileso por ele, sabe? Você vai ficar numa das duas pontas, ou ama ou odeia.
Porque é um livro, assim, que vai te fazer pensar, que vai te fazer refletir, seja sobre suas próprias questões, sobre as questões das pessoas ao seu redor. Então, assim, é um livro que você não vai passar por ele só por passar, sabe? E algumas curiosidades sobre o livro, né? O livro, ele não era um livro num primeiro momento, ele era um conto, que foi escrito pela Han Kang em 97. Lembrando que ela só foi publicar o livro em 2007. Então, assim, esses 10 anos, ela ficou pensando ali a respeito e aumentou um pouco a história e nos entregou esse livraço. E o livro ele só ganha realmente, né, a projeção mundial e o grande sucesso, os olhos voltados aí para essa autora, como eu disse, em 2016, naquele prêmio Man Booker International Prize, que ela ganha, né, então esse prêmio, e aí o mundo conhece a obra de Han Kang e, enfim, né, vira esse burburinho todo. Hoje ela é uma das escritoras sul-coreanas mais renomadas e famosas e conhecidas. E o bacana é que esse prêmio dela, né, foi dividido entre ela, a autora, e entre a tradutora para o inglês, a Deborah Smith. Por quê? Porque, né, quem fala coreano, né? Então, assim, quando a obra foi traduzida, foi escrita num primeiro momento em coreano, quando a obra foi traduzida em inglês, que é uma língua mais universal, é que teve essa grande possibilidade de ser realmente conhecida pelo grande público. Eu achei bacana essa divisão aí do prêmio, né? Porque a Han Kang escreveu, mas se não fosse a tradutora, não teria ganhado a grande massa, a mídia. E para a gente ver a importância, né, das traduções, porque, né, às vezes uma palavra, uma frase mal traduzida muda o contexto do livro, né? Eu esqueci de mencionar durante a gravação, mas eu vou falar agora, tá? A Han Kang ganhou o Prêmio Nobel da Literatura em 10 de outubro de 2024, se tornando assim a primeira pessoa sul-coreana a vencer esse prêmio tão incrível. Super indico, super favoritado, 5 estrelas assim, com neon em volta, porque é um livraço, tá? Eu amo esse tipo de leitura, não sei qual que é a sua. Lógico, eu amo leitura para eu me entreter, para me divertir, para não pensar em nada, mas também eu amo esse tipo de leitura super reflexiva que te agrega, sabe? Te leva, você vai levar isso para sempre com você. E assim, é um livro, como eu disse, que realmente, né, perturbador, instigante, você vai ficar num dos dois extremos de amar ou odiar. E agora vamos conversar aqui. Você já leu Vegetariana? Já leu algo da Han Kang? Gosta, não gosta? Gostou de Vegetariana? Não gostou? Tá tudo certo a gente discordar, desde que seja com respeito. Isso enriquece ainda mais, né, a nossa troca. Já leu outras coisas da Han Kang? Me diz aqui, né? E eu super indico, tá? Tô muito encantada realmente com a escrita dessa autora aí, muito potente, muito, muito. Mas vamos conversar, me deixa aqui, se você não conhece, se você ficou curiosa para ler, já entrou aí nas suas próximas leituras, vamos conversar, quero conversar. E, né, para não esquecer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link. Lembrando que com esse link de afiliado, você colabora aqui com o canal sem pagar nada mais por isso. E é isso, tá? É isso. Aproveita, né? Curte, comenta, compartilha, né? Acho que é um livro excelente para você levar para suas amigas como referência. O vídeo termina agora. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para você.